E o Gil? O Gil que tem aí o interesse do Internacional de Porto Alegre, não há proposta, tá? Eu trouxe uma informação muito honesta, mas também quentinha, que é o caso do Guerreiro falando com o Gil. O Gil ficou animado com o papo do Guerreiro. Eu vou falar sobre isso aqui no vídeo e vou falar também sobre a multa rescisória do jogador, que esse negócio de multa rescisória que estão falando é papo furado. E você vai saber por quê aqui nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Fala, gente! Quero aqui falar um pouco sobre o Gil. Eu trouxe a informação em primeira mão dessa conversa aí do Guerreiro com o Gil, uma conversa que eu trago até uma pimentinha a mais aí, porque o Gil ficou animado com esse projeto aí de jogar uma Copa Libertadores da América. É claro que isso não vai ser confirmado publicamente de maneira alguma. O Gil é um jogador que tem uma história muito bonita, é um ídolo, né, da torcida corintiana, mas existe essa conversa e não existe nenhuma proposta. Eu fui muito sincero, porque foi o que eu falei no vídeo de ontem. Eu não invento e também nem aumento. Eu trouxe o correto, não me empolguei com uma informação desse papo do Guerreiro com o Gil e de que o nome do Gil foi cogitado, está na mesa lá da diretoria do Inter, que tentou contratar um gringo, mas não conseguiu e quer um substituto para o Moledo, que vai demorar aí por causa de lesão, demorar para voltar aos gramados. E eu trouxe a informação na temperatura certa para você. Não existe negociação. Ouvi a diretoria do Corinthians sobre o caso. A diretoria falou que não chegou nenhuma proposta e sequer uma consulta. Então não existe nada de negociação em relação ao Gil, mas existe sim essa conversa do Guerreiro com o Gil e existe esse interesse do Inter, que claro, para se transformar numa proposta ainda existe muita coisa. Mas o que eu quero falar é o seguinte: além do fato do Gil ter se animado, muita gente tem falado que a negociação é impossível por alguns motivos. Primeiro, que as pessoas acham que a relação do Inter com o Corinthians, que não é muito boa nos bastidores nos últimos anos, poderia impedir o Gil de se transferir para o time de Porto Alegre. Isso não vai acontecer. Eu já falei com pessoas do Corinthians que me falaram que se a proposta chegar e for boa para o Corinthians, for boa para o jogador, for boa para todas as partes, enfim, o Corinthians não tem problema nenhum em sentar e negociar com o Internacional de Porto Alegre. Tá certa a diretoria corintiana, porque o profissionalismo tem que estar acima de qualquer rivalidade dentro de campo. Segunda coisa que as pessoas têm falado em relação à multa rescisória: 100 milhões, que não sei o que, aquela coisa, ninguém vai pagar isso. Meus queridos, vamos parar de papo furado. Desde quando muita gente foi discutindo essa questão, a multa rescisória, o Inter não vai pagar nunca. Meus queridos, repito, vamos parar de papo furado. Desde quando o jogador é vendido por multa rescisória? Quantos jogadores, conta aí no seu, não dá uma mão aí, jogadores que foram vendidos pela multa rescisória. Eu lembro aqui de cabeça agora o Vinícius Júnior e o do Flamengo, o Rodrigo, né, já que era com Y, do Santos. E você tenta lembrar outro jogador, a gente vai achar, mas é muito difícil. E o que eu estou querendo dizer é o seguinte: que a proporção de jogadores que têm multas rescisórias estipuladas e que são vendidos pela multa rescisória é muito pequena. A maioria dos jogadores tem multas multimilionárias, tem multas absurdas, e a maioria desses jogadores vão embora para a Europa, vão para outros clubes por um valor muito abaixo dessa multa. E isso também cabe para o futebol brasileiro, ainda mais no futebol brasileiro, que os clubes não têm o aporte financeiro que tem as equipes europeias. No futebol brasileiro, muito mais. Quando se há uma negociação entre os clubes, nunca é pela multa. Sempre há uma negociação, tira um pouco aqui, tira um pouco ali, você perde aqui, o empresário perde ali, o clube perde aqui, o jogador vai ter que ceder um pouco para que a negociação ocorra. Então, meus queridos, eu penso da seguinte forma: não existe proposta realmente em relação ao Gil para o Corinthians. Por enquanto é só uma conversa aí do Guerreiro, é só uma conversa do Guerreiro com o Gil, o interesse do Inter, mas que a multa rescisória, colocar a multa rescisória como argumento, é um argumento muito pífio, porque jogador vendido por multa rescisória, quantos jogadores o Corinthians vendeu
o Pedrinho pelo valor da multa rescisória, o Corinthians vendeu o Gustavo pela multa rescisória. A multa rescisória do Gustavo era absurda. O Corinthians estaria nadando no dinheiro só com o Gustavo. Então, meus queridos, isso não cabe, isso é brincadeira, tá? Isso é brincadeira. Então a gente tem que analisar bem a questão, né, e emitir a opinião da maneira correta em cima daquilo que tem acontecido, numa informação extremamente honesta, de que há o interesse, mas não há negociação, e há esse papo aí rolando entre o Guerreiro e o Gil, e a gente sabe que o Gil, ele vive ou não vive uma grande fase no Corinthians? Muita gente acha que não, mas se a gente pegar os números do Gil, pelo menos em campo, o Corinthians disputou 58 jogos na temporada passada, não foi? E o Gil jogou 55. Então, assim, um atleta que pouco desfalca o clube, principalmente por lesão, ou ele como um zagueiro, até por cartão, somente por ser zagueiro, já é um ponto muito positivo. Agora, o Gil é o mesmo, né? Aquele Gil que a gente conheceu em 2015? Não é. Como o Jô também não é o de 2017, e assim vai por diante. Mas o Gil merece ou não ficar no Corinthians? Eu vou dar a minha opinião aqui, tá? Eu acho que o Gil não está jogando mal no Corinthians. Ele continua sendo um grande zagueiro para mim, apesar de não ter o mesmo desempenho de 2015. Ele continua sendo um grande zagueiro, tá? E tem o seu contrato com o Corinthians aí até o fim da próxima temporada, tem tudo para permanecer no Corinthians, mas seria inegociável. Vou dar informações que eu tenho já em relação a essa multa, tá? Que eu conversei com pessoas no Corinthians. O Corinthians venderia abaixo da multa, isso já está mais do que confirmado, tá bom? Já estou até adiantando isso, tá? Não existe nada, mas só para essa questão aí, esse papinho aí em relação à multa, o Corinthians venderia sim ele abaixo da multa. E vamos falar a verdade, o Corinthians estaria economizando bastante. O Gil tem um dos maiores salários do elenco do Corinthians. É um salário altíssimo. E se você somar esse salário, e muitos sabem o valor desse salário, somar ele até o final do próximo ano, geraria uma economia muito grande para um clube que quer economizar bastante, quer enxugar as contas nesse ano. E o Corinthians tem jogadores à disposição hoje para o técnico Wagner Mancini, no meu modo de ver. O Bruno Mendes cresceu muito de rendimento, o Bruno Mendes evoluiu bastante dentro de campo, é um dos bons jogadores que o Corinthians tem colocado em campo nessa temporada. O Corinthians trouxe o João Vitor de volta, ainda não é uma realidade para o Corinthians, não é uma certeza, né, de que ele vai vingar, mas quem acompanhou o João Vitor no Atlético Goianiense sabe que é um jogador de velocidade, que fez um zagueiro de velocidade, que não é muito comum, é o ponto forte dele, né? A grande qualidade do João Vitor. Pode também se firmar ali na zaga e dar conta do recado. E ninguém está fazendo média não, porque o Janderson, os comentaristas de melhores momentos acham que o Janderson foi o máximo no Atlético. Não foi nada disso. Quem viu partidas 90 minutos do Janderson em muitos jogos viu que o Corinthians agiu corretamente em reemprestar o jogador, porque ia tomar lugar de outros atletas com muito mais qualidade hoje no clube de Parque São Jorge. Caso do Varanda, caso do Gabriel Pereira, caso do Mantuan, que vai voltar, caso do Juan Oliveira, tantos outros jogadores, o Vitinho, jogadores que o Corinthians tem à disposição. Então não é média não, porque o Janderson para mim não merecia voltar, mas o João Vitor, esse sim, merecia retornar de empréstimo. E mais, o Corinthians tem o Danilo Avelar, que além de ter ido bem na zaga, dava conta do recado também lá na frente fazendo gols. O Corinthians tem o Raul Gustavo, que é muito bom jogador e que é veloz como o João Vitor, que só fazem elogios para ele nos bastidores do Corinthians. Todo mundo fala bem desse menino, então apresenta-se aí ser um bom zagueiro, que pode dar conta do recado também. E o Corinthians tem o Léo Santos, que tecnicamente talvez seja o melhor de todos. Claro que o problema do Léo Santos é igual ao do Mantuan, é mais a questão de lesões, mas tecnicamente a gente sabe que ele é bom, inclusive ele pecou muito. Ele pecou naquela final contra o Cruzeiro por demasia, por ser bom, pecou errou por zelo, né? Porque qualquer outro zagueiro aí, meia boca, ia dar um bicão, jogar a bola longe, e ele, por ser um jogador técnico, quis dominar, fazer tudo aquilo, perdeu e acabou errando porque ele é bom, porque conhece, sabe jogar futebol, mas tem esse problema das lesões. Então o Corinthians tem aí à disposição zagueiros que poderia muito bem negociar o Gil. Claro que isso vai depender de uma procura, de uma proposta,
E a questão do Gemerson também, que a gente não sabe, mas tudo indica que ele não vai ficar. Mas caso ele venha permanecer, aí sim o Corinthians estaria mais reforçado ainda no seu setor defensivo, mas nós já falamos sobre isso. Tem vídeo do Gemerson aqui no canal com informação exclusiva, acho que você não viu ainda, hein? Procura aí, dá uma olhada, porque tem muita informação boa de bastidores em relação ao Gemerson e muito mais do Corinthians, tá? Fica ligado aqui no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outros para que muitos tenham informações do Corinthians e dos demais clubes e que você possa estar bem informado aqui no Café do Setorista. Valeu!